Atenção! Esse vídeo contém spoilers para os seguintes jogos: Devil May Cry, The World Ends With You e Bayonetta. Se tem algo que eu curto em praticamente todo videogame que eu jogo, é quando eles têm rivais. Um bom rival pode significar muita coisa diferente para uma história. Dá para adicionar outra dimensão nos outros personagens a partir deles, aumentar a tensão das coisas que estão em jogo na história, fazer uma conexão com a mensagem ou tema principal dela, ou simplesmente dar um cagaço no jogador. Nesse vídeo eu quero mostrar o que, na nossa opinião, faz um grande rival de videogame. Para saber fazer um bom rival de videogame, primeiro é necessário saber como fazer um bom rival, sem necessariamente ser de videogame. Vale lembrar que o que eu vou falar aqui não são regras absolutas, é a nossa opinião. Cada um tem a sua maneira de construir e interpretar personagens. Se você acha que faltou o elemento que um grande rival precisa, ou que a gente tá falando besteira, né? Deixa aí o que você acha nos comentários. Sem mais delongas, vamos ao ponto. Primeiro de tudo, para se ter um grande rival, é necessário garantir que ele esteja à altura do seu personagem principal. Ninguém vai gostar do seu rival se o protagonista for um fodão, cheio de poderzinhos, com 1001 habilidades e ele for um Zé Ninguém. Pode parecer algo óbvio, mas existem sim exemplos de rivais que simplesmente não estão na mesma liga do protagonista. Porque todo mundo adora ver um vilão filho da puta levando um esporro merecido, sem ter a menor chance de revidar. Mas isso claramente não funciona para toda a luta. O exemplo mais proeminente disso para nós é o Virgil, do reboot do Devil May Cry, que durante toda a história é portado como mais fraco que o Dante. Ele era o cara inteligente, enquanto o Dante era o cara forte, um par clássico da ficção. Mas no final do jogo, o Dante derrota o Mundus, e o Virgil se vira contra ele, alegando que os humanos precisam de alguém que reine sobre eles, enquanto Dante acredita em deixar eles livres. Eu acho que não preciso nem dizer que essa nova motivação do Virgil foi bem tirada do Borg e colocada ali de última hora só pra fazer um showzinho de Virgil versus Dante no final, né? Mas isso nem é o problema aqui. Por causa dessa diferença de crenças, os dois começam a lutar, só que não tem tensão. Uau, você tá me dizendo que o chefe final não é o cara que era o chefão da porra toda, que o jogo tentava me fazer ficar maluco pra enfrentar? E sim o meu irmão que não conseguia fazer as coisas sem mim? Que teve que pedir a minha ajuda? Que teve que ser salvo por mim mais de uma vez? Que já meio que admitiu ser mais fraco que eu em uma cena de comédia, que era ruim por sinal. Nem a luta em si, no gameplay, é excepcionalmente desafiadora. Chega até a ser meio repetitiva, na verdade. O Virgil tentar te atacar diretamente ocasionalmente, reflete 90% dos seus ataques se o timing não for certo, desvia e joga as espadinhas voadoras dele de vez em quando, e não dá pra mentir. Apesar de toda a opinião nebulosa em cima desse jogo, até que ele é legalzinho. Mas essa parte foi uma completa decepção, principalmente quando você considera o legado do personagem ao qual essa luta deveria ter feito justiça. Uma boa estratégia para evitar isso é, no lugar de fazer um rival com uma força mais ou menos igual ao do protagonista, fazer ele bem mais forte, igual o Virgil do Devil May Cry 3. Sério, não tem nem comparação do Virgil com o Virgil. Em várias cutscenes do Devil May Cry 3, o jogo faz questão de falar: ó, esse cara aqui é forte, hein? Mais forte do que você. Sério, o cara chega a dar medo, mano. Porque além da força dele, a atitude dele é muito fria e acaba sendo até imprevisível. Você sabe que poder ele tem, mas não sabe a próxima coisa que ele pode fazer com ele. Qual que vai ser o próximo passo dele? E ainda por cima, a motivação dele no Devil May Cry 3 é ganhar mais poder. Ele vai conseguindo isso gradualmente, ganhando novas armas, tornando ele um desafio ainda mais aparentemente impossível, quando antes dele ter conseguido esses poderes, você já apanhou dele antes pra caralho. A anime deveria aprender com o Devil May Cry, ó.
Não é só o protagonista que ganha poderzinho novo pra ficar mais forte, não. O vilão também pode. Pois é, Ninja Theory. Em quem se inspirar, e era o que não faltava pro Virgil de vocês. Segunda coisa, o rival de um personagem deve mudar ele de alguma forma. Bons rivais não são só os caras que batem de frente com o protagonista. Eles também significam uma coisa pra eles. E quando mais pessoal essa coisa for, melhor. Por exemplo, o Joshua, do The World Ends With You. E, primeiramente, o cara já é tipo uma lição de tolerância pro Neko. O Joshua não deixa escapar uma única oportunidade de encher o saco dele. Algo que é fácil de fazer, pois no início do jogo, o Neko é uma pessoa muito sensível, e no mau sentido. E o Neko tá preso a ele durante uma semana porque ele precisa dele para sobreviver ao Reaper's Game. Ele tem que aprender a tolerar os outros para sobreviver, assim como na vida real. Uau, esse jogo merece o próprio vídeo só por causa dessa metáfora. Na última semana, o Joshua se revela como um plot twist mais batido dos JRPG de sempre. E mostra que na verdade é uma espécie de deus. E que o Reaper's Game é um teste para saber se um lugar onde pensamentos tão cacofônicos, variados e incompatíveis como Shibuya realmente deve existir. Se confrontado com isso no início do jogo, o Neko provavelmente diria que não. Afinal, todos que pensam diferente dele o irritavam, e ele achava que entender as pessoas era algo impossível que não valia o esforço. Mas nessa parte da jornada, o Neko enfrenta o Joshua numa luta que representa o quanto que ele cresceu em relação a 3 semanas atrás. Ok, essas são as coisas que fazem um bom rival. Mas um bom rival de jogo. Quais cuidados especiais que você tem que ter quando você está lidando com rivais, especialmente dos jogos? A primeira parte é bem óbvia, que são as lutas. Eu acho que as lutas devem se destacar de alguma forma. Existem várias formas que tornam isso possível, mas as mais comuns são de 3 modos, deixando elas mecanicamente diferentes das maioria das outras lutas, fazendo elas mais difíceis que a maioria dos chefes, e fazendo elas acontecerem em momentos críticos da história, ou tudo de uma vez mesmo, que fica melhor ainda. Mecanicamente, como a maioria das pessoas acostumadas em jogos sabem, os rivais geralmente possuem habilidades semelhantes do protagonista. Por exemplo, Shadow, Jin, Virgil, Riku, Adachi, sei lá, Edward? Eu não acho isso algo especialmente necessário, mas uma coisa legal, pois dá uma sensação de que aquele personagem é melhor do que você naquilo que você faz. E os rivais de Entry são muito bons nesse sentido, porque convenhamos, tem muito caso que o Wright ganha na maior cagada possível. Isso é ok, porque a franquia Entry nunca foi para ser super séria. Na verdade, só contribui para deixar a série mais excêntrica e não perder a emoção caso haja alguma revanche. É uma série que foca mais em como o Wright vai vencer e não se ele vai vencer. Quanto à dificuldade, ela é uma coisa interessante dos videogames, porque ele é o único entretenimento de mídia que pode te oferecer isso. Você não ouve uma música difícil, vê um anime difícil, por exemplo, né? Isso é uma coisa especial, pois como nos jogos a gente controla o personagem principal, as vitórias dele também são as nossas vitórias. Em jogos difíceis dá uma sensação de orgulho especial alcançar o momento crítico da história depois de uma luta complicada, pois nós sabemos que nós que trouxemos os personagens até aquele ponto. Se a luta for de importância pessoal para o protagonista, por exemplo, uma luta contra o rival, só melhora, porque isso faz da própria luta um momento crítico, dando uma oportunidade de momento muito grande para a história, como em Bayonetta. Ok, Bayonetta é menos história e mais momento. O jogo escala absurdamente a cada fase e quando você se dá conta, já extrapolou 100 vezes o nível do ridículo no bom sentido. Cada batalha contra Jane acontece em um lugar mais insano do que o outro, assim como as fases em si. E toda vez que ela aparece, você sabe que o jogo tá pra ficar mais absurdo. No geral,
Os rivais, assim como qualquer personagem importante, podem afetar bastante no quão memorável é uma história, mas em jogos é diferente. A sua vontade de melhorar no jogo, de conhecer as coisas mais a fundo, pode vir a partir deles, pois eles conseguem aumentar o seu senso de propósito. É claro que os vilões convencionais também conseguem fazer isso, exemplo que não falta, mas o rival aumenta a versatilidade da história em um jogo, deixando ela potencialmente mais imprevisível, além de que eles quase sempre provocam um tom mais pessoal para os personagens em relação aos acontecimentos da história que envolvem eles, o que é sempre mais envolvente do que a gente tem que impedir o cara de destruir o mundo. Enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, dê a sua força dando like, compartilhando com seus amigos e afins. E não esqueça de se inscrever no canal para que a gente possa animar, trazer mais conteúdo do tipo para vocês e a gente melhorar cada vez mais. Eu sou Mostarda Preta e vou ficando por aqui. Até a próxima, meus amigos.